Ultimamente, a gente tem ouvido falar por toda parte sobre os novos medicamentos para perda de peso, não é mesmo? Mas como eles realmente funcionam? A resposta, surpreendentemente, não está no estômago, mas sim no cérebro. Nesta análise, a gente vai desvendar a ciência por trás do controle cerebral sobre o peso com base em um artigo de revisão incrível da prestigiada revista científica Cell. Para a gente começar, vamos ter uma noção da escala do problema. Hoje, cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo vivem com obesidade. É impressionante pensar que uma característica que um dia foi uma vantagem para a nossa evolução, para sobreviver à fome, hoje se tornou um dos maiores desafios de saúde da nossa era. Muita gente ainda pensa que obesidade é uma questão de força de vontade, sabe? Aquela velha história de é só comer menos e se exercitar mais. Mas olha, décadas de pesquisa já mostraram que essa ideia, apesar de muito popular, está bem incompleta. A biologia por trás disso é muito, mas muito mais complexa. E essa citação do artigo resume perfeitamente o que a ciência sabe hoje. Os genes carregam a arma, mas o ambiente puxa o gatilho. O que isso quer dizer? Que a obesidade não é uma falha de caráter. É, na verdade, o resultado de uma dança bem complexa entre a nossa genética e o mundo moderno em que a gente vive. Agora, vamos entender melhor como a ciência tirou essa conversa do campo da culpa pessoal e a trouxe para o da biologia. O ponto principal aqui é que o nosso corpo tem sistemas de controle extremamente poderosos. E quando a gente olha para os dados genéticos, a coisa fica impressionante. Estudos com gêmeos idênticos que têm o DNA 100% igual mostram que a herdabilidade do peso corporal pode chegar a 80%. Isso significa que boa parte da variação de peso entre as pessoas pode ser explicada pelos genes, o que torna alguns de nós naturalmente mais propensos a ganhar peso. E atenção, não se trata de um único gene da obesidade. Pelo contrário, a forma mais comum é a chamada obesidade poligênica. Pensa assim, são os efeitos somados de milhares de variações genéticas, cada uma contribuindo com um pouquinho, que criam essa predisposição. E aqui vem a grande revelação dos estudos genéticos. A maioria desses genes não tem a ver com metabolismo ou gordura. Eles são mais ativos em um único lugar, o sistema nervoso central. Isso aponta para o grande maestro de todo esse processo, o cérebro. Ok, então se o cérebro está no comando, onde exatamente fica essa sala de controle? Vamos dar uma olhada nas regiões específicas que funcionam como o termostato de energia do nosso corpo. Bem, lá no centro do nosso cérebro, numa região chamada hipotálamo, existe uma área bem pequena chamada núcleo arqueado. Pense nele como a torre de comando que recebe e processa todos os sinais sobre o estado de energia do corpo. E dentro dessa torre de comando, a gente tem dois grupos de neurônios que agem como um interruptor. De um lado, os neurônios AGRP. Eles são o acelerador. Quando são ativados, eles gritam fome. Do outro lado, os neurônios POMC são o freio. A ativação deles manda o sinal de tô satisfeito, promovendo a saciedade. É um equilíbrio super delicado entre esses dois sistemas. Mas como é que o cérebro sabe quando ligar ou desligar esse interruptor? A informação vem de uma verdadeira autoestrada de comunicação que liga diretamente nosso intestino ao cérebro. O processo é fascinante. Quando a gente come, o nosso intestino libera uma série de hormônios. Pense neles como mensageiros que viajam pelo sangue até o cérebro. E a mensagem deles é bem clara. Ei, chegou comida por aqui, pode acionar o freio da fome. E existem alguns mensageiros-chave nessa conversa. De um lado, hormônios como o GLP-1 e o GIP são liberados depois que a gente come, mandando sinais de pare para o cérebro. Do outro lado, quando o estômago está vazio, ele libera grelina, o famoso hormônio da fome, que grita para o cérebro, vai, hora de procurar comida. Agora que a gente entendeu o sistema, fica bem mais claro como os novos medicamentos funcionam. Eles não são mágica, eles na verdade hackeiam essa via de comunicação natural entre o intestino e o cérebro. A classe de medicamentos que está revolucionando tudo são os chamados miméticos de incretinas. O que é isso? Bom, eles são basicamente versões sintéticas e de longa duração dos nossos próprios hormônios intestinais, como o GLP-1. Usando uma analogia, é como se esses medicamentos falassem a mesma língua que o cérebro entende. Eles se conectam aos receptores cerebrais e simplesmente aumentam o volume da mensagem natural de estou satisfeito, diminuindo os sinais de fome que chegam lá na torre de comando. E a eficácia é de cair o queixo. Medicamentos que miram em um único hormônio, como a semaglutida, já conseguem uma perda de peso média de 15%. Os que miram em dois, como a tirzepatida, chegam a 18%. E a nova geração, como a retatrutida, atinge uma perda de peso nunca antes vista, de 22%.
São resultados que antes só se via com cirurgia bariátrica. E o artigo da Cell aponta exatamente onde esses remédios agem. O alvo principal é uma área no tronco cerebral que funciona como a primeira estação de triagem dos sinais que vêm do intestino. É ali que os medicamentos amplificam a mensagem de saciedade antes mesmo que elas cheguem em outras partes do cérebro. Mas, claro, existe um grande desafio pela frente. Vamos agora olhar para o futuro e ver como a ciência está pensando em como fazer essa perda de peso durar. O grande problema é o seguinte: quando o tratamento para, o peso muitas vezes volta. Isso acontece porque o cérebro tem uma espécie de ponto de ajuste de energia, um set point, que ele defende com unhas e dentes. Os remédios atuais suprimem o apetite, mas eles não parecem mudar permanentemente esse termostato interno. E é aqui que entra um conceito que pode ser a chave de tudo: a neuroplasticidade. É a capacidade incrível que o cérebro tem de se reorganizar, de formar novas conexões. Em outras palavras, os circuitos do cérebro podem ser literalmente religados. Isso nos leva à grande pergunta para o futuro. Será que a próxima geração de tratamentos vai conseguir ir além de apenas suprimir o apetite? Será que um dia vamos conseguir usar a neuroplasticidade para, de fato, religar o cérebro e criar um novo ponto de ajuste de peso mais saudável e principalmente permanente? Essa é a fronteira da pesquisa hoje. Toda essa nossa conversa foi baseada nesse artigo de revisão sensacional da revista Cell. Para quem curte a ciência e quer mergulhar ainda mais fundo no assunto, o link para o artigo completo está aqui na descrição. Vale muito a pena. E se essa explicação ajudou a clarear um pouco essa biologia tão fascinante por trás do peso corporal, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar com quem possa se interessar pelo tema.